Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse domingo, 1º de junho, começando um novo mês, vamos falar sobre o jogo de ontem entre Bahia e São Paulo. O tricolor de aço venceu a equipe paulista por 2-1 na Arena Fonte Nova, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, se mantém no G6. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco da coletiva do Rogério, um pouco também da partida, né? Falar sobre o mercado, porque o Rogério trouxe algumas informações importantes, falou algumas coisas também sobre o futuro do Bahia, sobre o projeto do clube. Vamos comentar também sobre a partida. Ontem a gente teve o William José marcando dois gols importantíssimos que a gente conseguiu aí o triunfo e o time numa somatória geral, né, fez uma boa exibição, conseguiu controlar a partida, conseguiu ir muito bem e é isso que a gente vai destacar no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e é muito importante também que você, torcedor, se inscreva no nosso canal para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos e não esqueça, obviamente, de comentar, de participar aqui nos comentários, dando a sua opinião, falando o que você achou da partida e opinando também tudo que a gente for falar no vídeo de hoje. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, justamente trazendo esse pós-jogo da partida de ontem. Como vocês já sabem aqui no canal, eu fiz um vídeo logo após a partida trazendo a minha análise do que foi a partida e agora eu gosto de destacar as informações, opiniões, as mensagens, né, que foram transmitidas pelo Rogério, pelos jogadores após a partida. Como eu disse no início do vídeo, o Bahia jogou ontem muito bem, dominou a partida do início até o final, conseguiu um ótimo resultado na Arena Fonte Nova depois de 2 derrotas consecutivas. Então era muito importante para o Bahia, eu acho que até para a confiança também dos atletas, que o time conseguisse dar essa resposta em alto nível, jogando bem e conseguindo conquistar um ótimo resultado, e isso foi dito principalmente nas entrevistas pós-jogo. Caio Alexandre fez questão de destacar justamente isso, né, que a questão a anímica era muito importante para o jogo de hoje, os atletas sabiam da importância e do peso que tinha um resultado positivo, a mesma coisa também os outros jogadores, o Ademir que voltou de lesão e pela primeira vez foi titular após esse retorno, na minha opinião também fez um bom jogo, eu não acabei nem comentando ontem, mas o Ademir fez para mim uma boa partida também, é um cara que entrega muita coisa para esse time do Bahia, eu às vezes, né, sinto falta de uma melhor definição das jogadas, mas é inegável que o Ademir é um dos principais jogadores desse time, ele consegue dar muita amplitude pelo lado do campo, muita velocidade, do 1 contra 1, ataca muito bem o espaço, e é importante para o Bahia justamente quando está criando as suas oportunidades. Eu acho que falta para o Ademir finalizar melhor as jogadas, é uma coisa que ele já tem de críticas, né, para o Atlético Mineiro, América e agora no Bahia também, e é algo que ele convive constantemente na carreira dele, né, mesmo que o Ademir tenha melhorado bastante nos últimos tempos, esse ano ele deu muitas assistências, é um cara que participa bastante dos gols, mas eu acho que ainda falta principalmente a finalização, né? Finalizar melhor as jogadas. Mas, enfim, o Rogério também falou, né, no pós-jogo, na coletiva, sobre o grupo do Bahia, e aí já uma informação para passar para vocês, o jogo de quarta-feira contra a equipe do Confiança lá em Aracaju, Sergipe, né, no estádio do Batistão, que eu conheço muito bem, já fiz alguns jogos lá com o Itabaiana. O Bahia vai com um time totalmente reserva para esse jogo, tá? A ideia do Rogério é justamente levar os garotos, sub-20, o Juan Pablo, o Thiago provavelmente, o Jota, o Fred, o Cauã Davi, todos esses jogadores devem receber oportunidade lá contra o Confiança, que não vem bem na temporada, é importante bem frisar isso aqui, eu estou acompanhando de perto a Série C por causa do Itabaiana, e o Confiança é o lanterna da competição, vai jogar hoje às 4h30 contra o Brusque de Santa Catarina, e o Confiança está muito mal, é o lanterna, eu não esperava, né? O Confiança que é o atual campeão sergipano, eu esperava uma campanha melhor do Confiança nessa Série C, eu acreditava que pelo início da temporada, né, fazendo muitos gols e até também pela situação na Copa do Nordeste que colocaria alguma dificuldade para o Bahia nessa partida, principalmente se o Bahia não utilizasse seus principais jogadores. Eu digo dificuldade assim no sentido de ser uma equipe que iria incomodar. Óbvio que o Bahia seria muito favorito em qualquer situação, em qualquer hipótese, mas esse início, né, ruim na Série C, esse mau momento que o clube vem vivendo, dá um pouco mais de confiança para o Rogério utilizar esses garotos do sub-20, esses garotos reservas, para que eles possam também ter a oportunidade de jogar uma partida profissional, já criando casca, já criando maturidade, tendo minutos que são importantíssimos para que esses atletas consigam se recuperar e consigam também jogar contra os profissionais, tentar jogar em alto nível para poder servir aí de até uma análise para o Rogério fazer do que eles podem oferecer para a gente no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. O Rogério falou sobre o mercado de transferências também, e aí eu quero comentar com vocês justamente sobre isso, porque ele falou uma frase que é muito importante, que às vezes o torcedor, e às vezes até a gente também, comunicador, eu me incluo nisso, acaba se esquecendo de uma coisa que faz parte do projeto do Bahia.
A gente sempre reclama sobre contratações, a gente sempre acha que o time precisa muito de reforços e na verdade precisa. Isso foi pontuado, mas eu vou chegar lá. Só que o Rogério falou uma coisa muito importante. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a tendência é que o número de contratações diminua. Mas por que vai diminuir? Porque a ideia é ser mais assertivo nas contratações, você ter jogadores como o Caio Alexandre, como o Jean Lucas, que possam ficar aqui por bastante tempo, evoluindo, crescendo cada vez mais o nível de atuação, e aí você não precisa estar contratando jogadores para serem titular no lugar desses atletas. Óbvio que você precisa ter um bom elenco, óbvio que você precisa ter um bom banco e também um time titular muito bem definido, mas assim, a ideia é de que esses jogadores possam permanecer por muito tempo e que o número de contratações vá diminuindo com o passar da temporada, que você concentre investimentos e você concentre ali uma quantidade de dinheiro maior em apenas um, dois atletas, do que você ter que usar 50 milhões para praticamente reformular o elenco. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Sobre contratações, o Rogério pontuou e confirmou que a gente terá reforços nessa segunda janela de transferências. Ele obviamente não destacou em quais posições isso deve acontecer, mas ele disse que sim, o Bahia vai atrás de alguns jogadores porque ele acha que é importante contratar para algumas posições que está carente, né? Em outras palavras, ele quis dizer justamente isso. Tem algumas posições carentes que o Bahia vai olhar com carinho no mercado para tentar essa contratação. Que posições são essas? Provavelmente o goleiro, negociando com o Patrick Sequeira e aí buscando um nome para ser o goleiro nessa segunda janela de transferências. E aí eu acredito que seja um zagueiro, que o Bahia entende que de fato é uma prioridade também no mercado nesse momento, porque o time não tem tantas opções assim. Tem um Canu lesionado que vai ficar fora por bastante tempo, tem o Rezende que nessa temporada está atuando como zagueiro, e o Bahia obviamente vai precisar de soluções, porque se tiver suspensão ou algum jogador que fique de fora por cartão amarelo em determinada partida, já faz muita falta para essa equipe. Então, um goleiro, um zagueiro e aí provavelmente um jogador de meio de campo ou ataque para o Bahia compor o elenco, buscando alguma oportunidade, algum atleta que seja livre no mercado, e o Cadu Santoro faz muito esse tipo de contratação, né? Jogadores que são livres no mercado e tal, e aí aproveita as oportunidades. Se o Bahia encontrar algum jogador que faça sentido, provavelmente deve ir atrás e deve buscar nessa segunda janela de transferências, lembrando que a gente vai ter uma primeira janela aberta para o Super Mundial de Clubes e aí depois a janela aberta para a segunda janela, né, que fica mais tempo aberto para os clubes poderem contratar também e aí poderem fazer as suas movimentações. Uma coisa é certa, o Bahia precisa de reforços, o Rogério confirmou que teremos pelo menos dois nomes, eu acredito que a gente possa ver aqui no Bahia, é claro, sempre uma expectativa demais, porque eu falo, o time do Bahia, e aí é verdade que o time do ano passado era um pouco mais limitado do que o time desse ano. Esse ano a gente tem mais opções, e eu acho que até com mais opções de qualidade. O problema é que aí alguns atletas não estão jogando em tão alto nível assim, como é o caso do Rodrigo Nestor, o Michel Araújo, que depois do gol do Bavi deu uma melhorada muito grande nas suas atuações. Mas assim, o time precisa de reforços, né? O Bahia precisa contratar. O Lúcio não está vivendo uma boa fase, a gente também tem alguns atacantes de lado de campo, né? Acho que a exceção do Eric Puga, nenhum outro conseguiu ser grande destaque assim. O Ademir, que eu elogiei agora, e o Kaique também, que eu elogiei no vídeo de ontem, mas não conseguem ser unanimidades, não conseguem ser jogadores constantes. O Paulinho não apresenta uma grande fase assim, mas é um jogador importante também para essa equipe. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa contratar, porque a gente precisa ter um elenco forte para as próximas competições. O Bahia vai fazer muitos jogos, assim como foi nesse primeiro semestre. É algo que já é esperado pela diretoria, então não teremos desculpas caso as contratações ou caso as movimentações não sejam feitas. Ah, mas a gente não encontrou opções. O Bahia teve praticamente 6 meses para se preparar para essa segunda janela, sabendo que tinha carências dentro do seu elenco e precisa ter um time equilibrado para as disputas dos próximos campeonatos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.